Sr. Ministro, conforme foi adiantado pelo Ministro da Coesão Territorial, ainda ontem em audição, as restrições na política migratória estão a ter uma dificuldade, ou a ter como consequência a dificuldade na contratação de trabalhadores para as obras de requalificação e construção de escolas e centros de saúde no âmbito do PRR. Este cenário de dificuldades de contratação de trabalhadores pode, obviamente, levar a um atraso na execução do PRR e ao consequente subaproveitamento dos fundos europeus. Foi tornado público pelo Sr. Ministro que existiu uma redução de 80% dos pedidos de residência desde que foi revogado o procedimento da manifestação de interesse. Perguntava-lhe agora como estão os números passados estes meses de estabilização legislativa ao nível das normas que regulam as autorizações de residência, se ainda se mantém um decréscimo de 80% relativamente ao mesmo período do ano passado ou se esse número já subiu ligeiramente e a quebra já não é tão acentuada. Porque sabemos que Portugal necessita de imigração, regulada, sem dúvida, mas num fluxo constante para que a economia consiga sustentar-se. E isso mesmo é reconhecido pelo Governo quando estabelece como prioridade a atração de mão de obra qualificada para responder às necessidades demográficas e de mão de obra. Perguntava-lhe então que programas de atração de mão de obra qualificadas são estes, porque é referido várias vezes, mas não é materializado. E como é que vão ser implementados estes programas? Refere-se também à gestão eficiente da imigração regular com medidas de integração eficazes. De que medidas estamos a falar além da aprendizagem da língua e cultura portuguesa? E quanto à regulamentação do regime de transição, uma proposta apresentada pela Iniciativa Liberal e que foi aprovada e cuja lei já entrou em vigor, qual é a expectativa do prazo de regulamentação? Como se irá processar o pedido das pessoas que agora ficam abrangidas por este regime de transição a terem acesso a um processo de regularização? E quanto ao visto humanitário, também uma proposta da Iniciativa Liberal que o PSD, portanto o partido que suporta ao Governo, votou na generalidade com uma abstenção e na especialidade votou contra, inviabilizando a proposta. Pergunto-lhe se concorda com esta posição do Partido Social Democrata, que na especialidade argumentou que o visto humanitário era mais uma porta escancarada, ou se consegue entender o humanismo da proposta e o quão circunscrita ela é. Perguntava-lhe também que, relativamente ainda a este tema da imigração, que sabemos que a economia real não só precisa de mão de obra, mas a própria segurança social precisa dos imigrantes, que segundo dados de outubro dão saldo positivo de quase 2.200 milhões à segurança social. Pergunto-lhe que impacto nas contas da segurança social espera o Governo vir a ter agora que nos confrontamos com uma brutal redução dos migrantes que entram e se regularizam no país. Passando agora para outro tema, a questão da UNEF. A criação é proposta como parte da reestruturação dos serviços de fronteiras para melhorar a eficácia e o controle das mesmas. A UNEF será então responsável por controlar as fronteiras terrestres e marítimas de Portugal, fiscalizar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional e executar os processos de afastamento coercivo de cidadãos estrangeiros em situação irregular. E trabalhará para garantir a soberania do país no espaço europeu. Ora, dada a sensibilidade dos casos que estão aqui em causa, espanta-nos que na nota explicativa não seja dedicada uma única palavra sobre a formação para os agentes que vão prestar este serviço. E, portanto, pergunto-lhe se não está programada formação específica para estes agentes e guardas que vão prestar serviço nesta unidade. E, para já, ficava... Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência para responder. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. A tendência dos números, da evolução dos números é mais ou menos a mesma. Nós não mandamos, temos uma política de remigração ou de expulsão massiva de todo. A única coisa é aplicar as regras de retorno tal como existem. Portanto, quem cá está a fazer contribuições continuará a fazer essa contribuição, como eu próprio disse, a Sra. Deputada confirmou, o saldo é largamente positivo e nós continuaremos abertos à entrada, pessoas que venham trabalhar, que venham estudar ou que venham para regrupamento familiar. É o essencial dos 3 canais de imigração regular. E, portanto, à medida que todas as outras mudanças que estamos a fazer, alargamento da rede consular e os programas de atração que já vou detalhar, forem implementados, o fluxo vai sustentando a base de mão de obra necessária. É essa a convicção que temos e que todos os membros do Governo partilhamos. Relativamente ao visto humanitário, a avaliação que nós fazemos é que não acrescenta às possibilidades de atribuição de visto que nós temos hoje no catálogo muito amplo de possibilidades do regime jurídico português. É a convicção, sinceramente, que o Governo tem. E estar a criar ilusões de que estamos a criar outras coisas, mais do que se escancarar ou não se escancarar, é fazer uma redundância que dá um efeito ilusório que mudámos
falarmos alguma coisa quando efetivamente a necessidade que existe pode ser perfeitamente suprida, integralmente suprida com as modalidades de visto que já temos. Relativamente ao UNEF, seguramente, com certeza que há formação dos agentes. Noto que, aliás, e não é novidade nenhuma, a PSP, a partir do momento que começou a assumir o controle das fronteiras aéreas, não as terrestres, Sra. Deputada, as terrestres são da GNR, estava a fazer formação. O Sr. Deputado, agora deputado José Luís Carneiro, quando assumiu isso, colocou a PSP em parceria com a Polícia Judiciária a fazer formação na fronteira. Agora, há competências novas, o retorno, designadamente. Há uma fiscalização que não estava regularizada e regulamentada. É preciso fazer a formação, mas eu digo-lhe mais. Há uma dimensão de direitos humanos, de formação pedagógica também para os direitos humanos, que é muito importante ser feita. E é por causa disso que creio que há 2 semanas, a Sra. Ministra lançou esse programa de formação, que é mais amplo, que não é apenas para os agentes da UNEF, é para as polícias em geral, porque é importante nós termos uma polícia presente em quem nós confiamos profundamente, próxima, mas também uma polícia que respeitadora e uma guarda, naturalmente, forças de segurança respeitadoras dos direitos humanos. E, portanto, nós estamos muito alinhados com isso. Relativamente ao programa de atração de mão de obra qualificada, basicamente a ideia é esta, é uma ideia de, sem criar novos regimes jurídicos de entrada, o mesmo pressuposto de vir trabalhar com um contrato de trabalho, é permitir que instituições de ensino superior ou confederações e associações empresariais possam acordar com o Estado que se organizarem e se responsabilizarem pelo fluxo dos trabalhadores que os próprios ou as suas empresas associadas vão contratar e se assumirem responsabilidade não apenas na preparação e na assistência da preparação da documentação, mas também na formação profissional, ensino de língua e condições de habitação, o chamado recrutamento ético, o Estado, nesse contexto, dá previsibilidade e celeridade através da rede consular e de um esforço, usando aqueles tais 50 novos peritos em visto, celeridade no tratamento administrativo no chamado back-office, mas também celeridade e previsibilidade com datas relativamente curtas e céleres para os atendimentos na rede consular, onde é preciso fazer a recolha dos dados biométricos em qualquer caso. Muito obrigado, Sr. Ministro.